Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade no quadro Alô Doutor no programa Geraldão e o Povo. E dessa vez é para responder algumas perguntas interessantes, principalmente que se trata de uma doença que acomete o mundo inteiro e principalmente a nossa população de Salvador. E nós vamos falar sobre um retrovírus, ou seja, é o primo irmão do HIV, que é o HTLV1 e 2. Na verdade, é uma doença que se caracteriza, ou seja, da população geral, em Salvador, em torno de 2% da população é portadora do vírus HTLV1. Esse vírus, ele tem uma situação interessante, preocupante para a nossa população. Por quê? Porque em torno da grande maioria, ou seja, 98% da população, 96% da população portadora do vírus do HTLV1 ou do HTLV, eles permanecem assintomáticos. O que é isso? Sem doença. Eles são os portadores, porém, aí que está o grande perigo para a população. Eles podem infectar outro indivíduo. E qual seria a grande situação em relação a isso? Esse vírus nós temos que ter preocupações, sim. Por quê? Ele é um vírus oncogênico. O que é isso? Esse vírus, pessoas portadoras desse vírus, pode desenvolver a chamada leucemia, que é uma doença ligada à área da hematologia. É um câncer sanguíneo ligado com a hematologia. Podem causar também as alterações neurológicas em cada 100 pessoas portadoras desse vírus, 4 pessoas podem desenvolver as alterações neurológicas que nós vamos explicar. Podem ser também desenvolvidas as alterações de pele, e aí você já sentiu o grande perigo. É uma doença, é um vírus que vive silenciosamente no organismo. É diferente do HIV, ou seja, por quê? Porque no HIV o indivíduo vai perdendo a sua imunidade, tendo uma série de doenças oportunistas, e com isso você vai ter o seu período de sobrevida. Já no HIV, no HTL não. Grande número da população portadora deste vírus vive assintomático. E aí você perguntaria, como se prevenir? Como pega este vírus do HTLV1? O vírus HTLV, ele é transmitido pela relação sexual, pelos derivados ligados ao sangue, por situações ou aleitamento materno, e quando os indivíduos são gerados, ou seja, você tem também a contaminação placentária no bebê, na criança de um modo geral. Essa é a grande preocupação. Hoje, pensem bem no problema que nós temos em Salvador. 2% da população é portadora desse vírus, sendo que de cada 100 indivíduos, 4 vão desenvolver doença neurológica. E a doença neurológica que é desenvolvida, ela se caracteriza por uma paralisia chamada paralisia tropical, que é uma paralisia espástica tropical. É aquele indivíduo que começa a ter dificuldade na marcha, ou seja, você passa a andar com certa dificuldade. Pode apresentar alterações esfincterianas. O que é isso? Pode ter alteração na micção, quando você vai urinar, a urina pode estar solta ou pode estar presa. Assim, na hora de como você vai defecar, você pode ter também alterações na defecação. E associado a isso, você tem um quadro doloroso, um quadro álgico, quer dizer, aquela sensação dolorosa nas pernas. Como bem diz um doente meu que diz assim: doutor, o senhor já viu o que é fritar os ovos? Então é essa sensação que você passa a ter. Sabemos que em torno de 2 a 3% desses indivíduos vão desenvolver doenças na área
neurológica, na área hematológica, na área dermatológica principalmente, na área pulmonar. Ou seja, você tem grandes chances de ter algumas doenças que muitas vezes você pensa que é raro e está próximo a você, um vírus que nós vamos fazer o diagnóstico como disso. Nós temos que ter o diagnóstico da seguinte maneira: através do exame de sangue com uma prova chamada ELISA. Uma vez positivo, nós vamos fazer o teste comprobatório, que é um teste mais sofisticado, que é o teste do Western blot. E aí você sela o diagnóstico do indivíduo, associando a positividade desse líquido ou desse vírus com as manifestações clínicas. Eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão e o Povo.